esse deveria ser mais um dia normal na sua vida. Bem, na verdade, esse é um dia um pouco especial, já que é seu último dia no ensino médio. Depois disso, sua vida vai ser exatamente como você imaginou. Todos os seus sonhos e desejos, eles estão tão perto agora. Depois desse dia, tudo será exatamente do jeito que você sempre quis. Só não ter nenhum imprevisto no meio do caminho. Só precisa passar por esse dia. Infelizmente, quando você abre seus olhos, não enxerga nada ao seu redor. Isso porque tem um saco na sua cabeça. E quando você o retira, percebe que está preso em uma estranha mesa de jantar. E ao seu lado, 11 pessoas que se encontram no mesmo estado que você, desmaiadas e com um saco na cabeça. Então, você tenta se levantar, mas acaba percebendo que seus pés estão presos ao chão. E a única coisa que consegue fazer é olhar ao redor. Nessa sala, tudo que você olha te lembra alguma coisa. As pessoas que estão ali com você te lembram algo. Mas existe uma cadeira vazia. Essa é uma lembrança que você não quer lembrar. Na verdade, você queria que ela nem existisse. É uma lembrança que te machuca, mas ela também te condena. Eu sei, isso é um pouco complicado pra você, é um assunto sensível, mas hoje é dia de lembrar de tudo isso. Afinal, hoje vamos falar de Remind. Esse é um dorama de suspense psicológico que foi criado por Yasushi Akimoto e foi exibido pela TV Tóquio em 2017. E devido à parceria que a emissora tem com a Netflix, a série está disponível no seu catálogo desde 2018. Essa é uma série com 3 episódios que são todos protagonizados pelas membros do girl group Kayakizaki 46. Uma pequena curiosidade é que o criador desse dorama é o produtor dessas meninas. E a série foi toda feita exclusivamente para as meninas do grupo. O Asushi é muito conhecido no Japão por estar à frente dos maiores grupos de idols japonesas, como Onyaku Club e toda a franquia de AKB48. Além de ser um produtor muito competente, ele também é um autor, e uma das formas que ele usa para tornar suas idols mais famosas e mais conhecidas pelo grande público é colocá-las em suas produções. Além de Remind, ele também fez isso com Not The Girl, Kawaii Haru, So Long, Haukiri Dayagoro, e a lista é bem longa, na verdade. Mas hoje o foco é Remind. Esse é um dorama com uma premissa simples, porém que eu adoro. Um grupo de 11 garotas acordam em uma sala de jantar cheia de enfeites que parecem não ter nenhum sentido, apenas uma grande poluição visual. Elas também não conseguem sair porque seus pés estão presos no chão. E elas também começam a desaparecer. Em primeiro momento, parece que tem um horário certo e que a ordem é um pouco aleatória. Porém, elas vão percebendo que não. A sala toda tá cheia de pistas. E todas elas sabem por que estão ali. Só que nunca falaram em voz alta o que fizeram. Elas começam a suspeitar que a única forma de sair daquele lugar é confessando seus crimes. Mas ninguém quer fazer isso realmente. Todas elas estão muito confortáveis com a mentira. E elas começam a perceber que todo mundo fez isso. Então, o erro não é meu. E começam a se incriminar. Afinal, se todo mundo fazia, não tem por que eu tá mais errada. Essa mentalidade cerca quase todos os episódios. Sempre que alguém confessa algo, já tenta se defender, jogando a culpa para outra pessoa do grupo e, assim, obrigando todo mundo a se expor. É simples, porém é confuso. E se você não estiver 100% na história, pode acabar se perdendo. E no momento que você se perde, tudo se torna apenas repetitivo e maçante. Aconteceu isso comigo. Na primeira vez que eu vi, eu não conseguia entender nada. E só me questionava do porquê tantos episódios. Eu só queria a resposta. Eu fiquei tão entediada que nem assisti o último episódio. Quando eu recebi a resposta, eu apenas, tá, acabou. Mas quando eu reassisti, eu me apaixonei. Bem, o dorama não faz a menor questão de falar todas as respostas para quem tá assistindo. E por quê? O roteiro é ruim e não amarrou todas as pontas. Bem, talvez seja isso. Mas também é porque essas respostas muitas vezes não são necessárias. É apenas um detalhe que você pode pegar em pequenas falas, mas também muitas coisas são mostradas de forma até que bem expositivas, mas você nunca tá prestando atenção.
Assim como as meninas, você também é um personagem que tá naquele universo e preso observando tudo. Exatamente como a Mireille. Você não fez nada de errado, mas tá ali, tendo que observar tudo. E tentando juntar todas as narrativas confusas que estão sendo jogadas naquele momento. Da mesma forma que elas não conseguem todas as informações, você também não vai conseguir, se não prestar atenção, pelo menos. E eu acho que aqui tá o grande charme de Remind. Ora, alguém vai falar alguma coisa muito importante, ou vai fazer alguma coisa importante, mas todo mundo vai estar focado em alguma coisa completamente aleatória. Ou alguém vai ter uma linha de raciocínio completamente viajada, só que todo mundo tá prestando tanta atenção naquilo que você também presta atenção e apenas ignora uma informação importante. E pequenas frases que elas jogam uma contra a outra acabam fazendo você se questionar se você realmente sabe o que está acontecendo ou se você está apenas sendo enganado por uma delas. E claro, como diversos filmes, se você assistir pela uma segunda vez, vai ser muito bem recompensado. Como você já tem a resposta, não vai se focar tanto nas narrativas bobas que elas criam. E mesmo você descobrindo a resposta, às vezes você não tem todas as informações para chegar nela, o que torna o final super confuso. E se você não viu ainda, uma coisa que talvez te irrite é a repetição exaustiva. Mas, mesmo assim, é uma série com episódios de meia hora, o que é perfeito. Podia ter menos episódios? Podia. Mas uma série com episódios que não são de uma hora já é pitelzinho demais. Não tem como definir o quanto eu gosto disso. Mas sério, eu aviso pra você quando eu for dar um spoiler mais pesado. Tá, essas meninas acordaram nessa sala de jantar e estão com seus pés presos. A primeira coisa que elas reparam é a posição onde elas estão sentadas nessa mesa. É exatamente a mesma posição que elas estavam em um dia muito especial para todas ali. Porém, tá faltando uma pessoa. Todo mundo sabe, mas preferem não falar em voz alta. Só que isso acaba se tornando inevitável. Elas no começo estão bem resistentes com a ideia de que tudo aquilo tem alguma coisa a ver com a Mil, a menina que tá faltando. E por isso elas não querem falar sobre. Mas então, a primeira pessoa que desaparece deixa bem claro que tudo aquilo é sim sobre a Mil. Pelo simples fato de que a primeira vítima foi a pessoa que mais agrediu a Mil. Mas as outras não querem admitir o porquê de estarem ali. Afinal, a mais agressiva já desapareceu. Por que elas têm que continuar passando por aquilo? E sem contar que as agressões que elas fizeram com a Mil não foram públicas. Então, não tem como ninguém saber e ninguém precisa saber. Conforme o tempo vai passando, elas são obrigadas a se lembrar de pequenos eventos que nunca falaram em voz alta. Apenas eram boatos, como o acidente que acabou fazendo a Mil perder o movimento das pernas. Todas ali são mentirosas e fazem de tudo para não confessarem seus crimes. Na verdade, elas nem falariam, porém, o medo da morte ajuda bastante. Mas todos os segredos começam com coisas pequenas, só que aos poucos vão escalando para consequências gigantescas na vida da Mil, seja com a própria ou afetando a sua família. Porém, a série reforça bastante que toda a história possui dois lados. Enquanto elas estavam achando que estavam certas, não estavam vendo o lado das pessoas que eram suas vítimas. E sim, elas fizeram diversas vítimas. A Mil era a líder do grupo. Ela era perfeita, tinha uma vida perfeita, seu pai era senador, assim ela tinha muita influência e dinheiro. Seu namorado estava cursando medicina e ela já tinha uma vaga garantida numa boa faculdade. Porém, parece que ela simplesmente perdeu tudo isso e as suas amigas começaram a atacá-la. Parece muito fácil culpar a Mil, ou alguém da sua família, mas é revelado que essas meninas tinham um pequeno grupo de justiceiras que faziam coisas para expor pessoas aleatórias, como um mercadinho que vendia carne com uma data de validade errada. Em determinado momento, fica claro que elas apenas viam o lado delas, nunca o lado das pessoas que elas estavam atacando, como no caso do mercadinho. E com isso, essa lista de suspeitos só aumenta. Afinal, muita gente ficaria muito feliz em torturá-las.
Tudo acontece nessa sala de jantar. Nunca muda de cenário, não tem sangue sendo jogado para todos os lados, sem cenas mirabolantes. É tudo apenas diálogos. E mesmo assim, consegue ter um final tão aberto. Certo, a partir daqui vem spoiler do episódio final. E eu amo demais esse final. Tudo é revelado no episódio 12. Aqui, elas descobrem quem as sequestrou e qual era o plano. Kaji, que é uma das meninas do grupo, revela que foi quem montou toda essa armadilha. Então, temos uma menina do ensino médio que planejou todo esse plano super mirabolante que envolve sequestro de diversas pessoas e conseguir trancá-las em uma sala por várias horas, sem ninguém perceber onde eles estão. É um pouco difícil de acreditar nisso. Tá, então vamos tentar desmembrar esse final pra fazer um pouquinho mais de sentido. Não muito, mas um pouco mais. Tudo foi sobre a Mil. A Kaji pode ser vilã, mas tudo sempre foi sobre a Mil. Todas ali foram culpadas. Não por acabar com a vida de diversas pessoas, na verdade isso nem é relevante para Kaji, mas todas elas abusaram de alguma forma da Mil. Até mesmo sua melhor amiga, Yumi, foi culpada, já que ela estava vendo a sua amiga de infância sofrer e nunca fez nada. E com isso, a Mil acabou desaparecendo. E assim que ela sumiu, a Kaji descobriu que a Mil é sua irmã mais nova. Quando isso foi revelado, ela simplesmente esqueceu tudo que ela fez de errado e focou todo o seu ódio e raiva nas suas amigas, acreditando que elas eram as únicas culpadas ali. Ela acabou descobrindo pequenos segredos e percebeu que todas eram mentirosas. E por isso a Kaji começou a planejar sua vingança gigantesca para torturar psicologicamente suas amigas, as fazendo passar pelos mesmos abusos que elas fizeram a Mil viver. Isso é uma grande prova de que a Kaji é uma pessoa muito sádica, talvez com um pouquinho de psicopatia, mas não fica definido nada sobre isso. Apenas que ela é sádica. Então chegamos no plano da Kaji. É revelado no último episódio que o seu plano original era apenas torturar psicologicamente as suas amigas. Bem saudável. E assim fazendo elas passarem por todas as dores que a Mil passou. Mas essa intenção inicial de assustá-las para fazê-las assumirem seus crimes acaba saindo do seu controle. Durante essa tortura, uma das meninas acaba revelando uma informação que a Kaji não tinha, que é o fato de que a Mil cometeu suicídio. Assim que ela descobre isso, ela acaba mudando tudo que ela planejou e apenas punir essas pessoas e expor os seus crimes não é mais o que ela quer, não é o bastante. Elas precisam sentir a dor e o desespero da Mil até seus últimos segundos. Mas além de tudo isso, a Kaji ainda quer que elas sejam amigas. E não importa se elas vão ser melhores amigas vivas ou mortas. Mas ainda assim é um plano muito complicado para uma simples colegial. Quem a ajudou? E aqui tá um grande charme do dorama, que muitas pessoas meio que entram em conflito sobre isso. Kaji deixa bem claro que não poderia fazer tudo isso sozinha, já que ela é apenas uma colegial de 1,60 e sem força para ficar carregando pessoas para cima e para baixo. Então, temos o professor, que odeia todas ali, mas que acabou se arrependendo de tudo e quis salvá-las. Então, parece uma resposta fácil. Quem ajudou foi o professor, mas ele acabou se arrependendo. Mas quando é questionado para Kaji no episódio 12, ela nunca confirma essa informação, mas ela também não nega. Existem muitas chances dele não ser um cúmplice, e sim uma vítima, que foi levada até aquele lugar e assim convencido a fazer tudo aquilo, já que ele teria sua vingança. E isso faz sentido, já que o professor odeia todas elas, inclusive a Kaji. Não faz muito sentido ele aceitar participar de alguma coisa, a não ser que seja ali no calor do momento. Vale lembrar que também a Kaji pode sentir muita raiva dele, já que ele era a única pessoa, além do pai da Mil, que sabia da relação de irmãs delas. E ele nunca falou nada, então a Kaji pode colocar um pouco da culpa de tudo que aconteceu em cima dele. Então, é muito provável que ele seja também uma vítima da situação, e ali no momento ele foi pressionado a ajudar, ele estava com muito ódio daquelas meninas e aceitou, mas acabou vendo que não era uma boa escolha. Um outro
ponto que prova que o professor talvez não seja quem ajudou a Kaji, e sim que ele seja uma vítima, é a sua perna machucada. Ele mal consegue andar. É um pouco difícil imaginar ele carregando diversas meninas para cima e para baixo, sem ser reparado. O fato é que a Kaji nunca fala quem a ajudou. E isso porque todas ali são grandes mentirosas, inclusive a Kaji. A Yumi chega a questionar se o pai da Mil está envolvido, já que ele é um homem poderoso e que foi afetado pelas meninas. Mas ela nega, falando que ele apenas forneceu dinheiro, sendo enganado. Ele acreditava que a Kaji estava procurando pela Mil e não planejando uma vingança. Mas no final, essa é uma pergunta sem uma resposta clara. Bem, vale lembrar que a Kaji é uma menina que está com um valor absurdo em mãos, que talvez tenha apenas pago alguém para ajudar ela, e depois pagou essa pessoa para ficar calada e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou talvez ela tenha procurado as diversas vítimas e pediu ajuda. Em diversos momentos, as meninas falam o nome dessas pessoas, que fica bem claro que elas querem se vingar. E algumas delas sabem quem são as pessoas que acabaram com suas vidas. Isso pode ser uma dica, ou não. Pode só ser uma ponta bem solta mesmo. E é isso. Tá, então a gente volta para a cena, que é possível escutar gritos e batidas em alguns momentos, e apenas prova que todo mundo tá vivo. E também a Kaji deixa bem claro que não matou ninguém. Por enquanto. E, por fim, onde elas estão? É um barco. Ninguém nunca fala isso. Mas fica claro já no primeiro episódio, quando a Mirei coloca um pouco de água sobre o seu prato e percebe que ela se move, mesmo ninguém sentindo essa movimentação. Isso também fica claro no último capítulo, mas você escuta o som da água batendo contra algo. E esse final, geralmente, não é muito bem visto, já que é um pouco difícil de entender o que acontece. E fica bem aberto o destino delas. Parece que não teve respostas o suficiente. E aqueles que entenderam o que aconteceu, às vezes, não gostam desse final tão pessimista. Mesmo todas as meninas sendo mentirosas e que fizeram coisas horríveis, sempre tem uma delas que você acaba se apegando um pouco a mais. E sim, no final todos estão mortos. Pelo menos todos eles morrem. O barco, ele apenas bateu contra pedras, sei lá. Ele bateu e afundou. Todo mundo morreu afogado. E depois dessa cena final, corta para elas no dia da formatura, com seus diplomas em mãos, indo para uma praia e se divertindo, como se fossem super amigas. Isso talvez seja o último desejo da Kaji, o último pensamento que se passou na cabeça dela antes do fim. Ela pode ser uma vilã insana, mas ela também admite que o seu objetivo não era fazer suas amigas sofrerem, mesmo torturando elas. Na verdade, o grande objetivo dela era fazer todo mundo se relembrar dos bons momentos que elas passaram juntas. Ela queria que todos ali entendessem que precisavam ficar juntas. Mas a parte mais importante de tudo isso é saber que tudo isso, na verdade, é culpa da Kaji. Tanto o plano gigantesco, quanto os ataques a Mil. Ninguém tinha coragem de bater de frente com a líder do grupo, mas elas mudaram de perspectiva no momento em que a Kaji conseguiu roubar a vaga da faculdade da Mil. Uma novata, que foi a última a se juntar ao grupo, conseguiu roubar uma coisa tão importante da vida da Mil. Ela meio que abriu para que todas elas fizessem o mesmo. Mas sim, no final tudo é sobre a Mil. E para surpresa de Yumi, Kaji, ela nunca tirou a sua vida. Ela apenas precisava se isolar um pouco, porém quando elas percebem isso, já é muito tarde para tentar se salvar. E assim, termina com a Mil sendo a única sobrevivente, sendo que ela nunca teve ali. Então, eu acho que é isso. Até!